Olha aí, pessoal, más notícias econômicas. Infelizmente, a produção da indústria brasileira recuou no mês de novembro 0,6%, que é o segundo recuo seguido. Sim, outubro teve também uma queda de 0,8%. Tudo bem que no ano de 2024, no cômputo geral, estamos falando de um crescimento substancial, 3,2%. Não é de se desprezar mais ou menos o que o PIB vai crescer, um pouquinho menos, mas bem próximo do que o PIB vai crescer e ter o mês de dezembro ainda, que talvez tenha uma recuperação. Torçamos para isso, mas o prognóstico não é muito animador. Esses 2 meses de queda podem ter várias explicações. O pessoal aqui do IBGE, sim, do IBGE, então se prepare para números no mínimo questionáveis, mas eles colocam alguns pontos para explicar essa queda que pode ser, segundo as palavras do próprio pessoal do IBGE, uma compensação pelo crescimento lá de trás. Só que talvez existe sim a possibilidade de estarmos vendo já uma desaceleração da economia brasileira. Não vou dizer uma recessão, não vou dizer uma crise ainda, nada do tipo, mas a economia perdendo força. E quando isso acontece, nós sentimos o impacto primeiro na indústria. E bem, é nisso que nós estamos nos metendo agora. É desse assunto que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, a indústria brasileira não é o grande carro-chefe do país. E ela tem andado de lado, para dizer o mínimo, tem muito tempo. Se a gente olhar os números numa janela temporal de menos de 20 anos, vamos botar aí 15 anos, a indústria brasileira decresceu. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, inclusive, que em matéria de indústria, o crescimento que esse setor apresenta no Brasil não é suficiente para compensar a depreciação. Ou seja, a indústria brasileira não cresce o suficiente para repor o parque industrial, para manter as coisas novas funcionando. É uma indústria que está envelhecendo, que está caindo em produtividade, uma produtividade que nunca foi alta. Essa é a grande verdade. Então, com isso que nós temos no acumulado aqui de 2024, a alta é de 3,2%, né? É algo positivo ainda, sem dúvidas, né? Eu falei que em outubro foi 0,8%, eu errei, é 0,2%. Somando aqui, dá 0,8% de queda nos 2 meses consecutivos. Dezembro ainda não temos os dados, mas o último trimestre então vai ser bem ruim para a indústria, ao que tudo indica, a não ser que dezembro dispare. E com o dólar no patamar que ele está, você acha que dezembro teve um crescimento da indústria? Pois é, né? Mas se você expandir essa análise para mais do que 12 meses, a gente vê que a indústria cresceu 1,8% em relação ao patamar pré-pandemia, né? Ou seja, não cresceu praticamente nada de lá para cá. O quanto que o PIB cresceu nesse período? Ah, mas teve queda na época da pandemia, em 2020. Pois é, mas aí teve 2021, 2000 de recuperação, 2022 de crescimento, 2023 de crescimento, 2024 também. 4 anos seguidos de superação daquela queda de 2020. Caramba, 4 anos já, né, meu amigo? Eita tempo, né? Mas 4 anos decorridos e a indústria cresceu 1,8%. Não cresceu absolutamente nada. A gente pode considerar que diminuiu. Essa é a verdade. Só que fica pior ainda se a gente considerar o ponto mais alto da atividade industrial brasileira, que foi lá atrás, em 2011, quando, né, a indústria estava ali no seu auge e de lá para cá caiu 15,1%. O patamar de hoje está 15% menor do que a máxima histórica da produtividade industrial brasileira. Olha que situação que nós estamos. E caramba, olhando aqui uma janela de 13, 14 anos, realmente a indústria brasileira está morrendo. Não dá para tratar a coisa de outra forma. Mas isso no longuíssimo prazo, ao longo de vários governos. Governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, agora o Lula de novo. Nesse período todo, a indústria decaiu 15%. Agora vamos olhar no curto prazo novamente. Olhar para a realidade de hoje. O problema é o governo Lula nesse caso. Por quê?
O último trimestre de 2024 foi um terror completo para todo mundo. Você tem o problema da inflação incomodando, vamos colocar assim. Você tem o problema do dólar disparando, superando R$ 6 e se mantendo nesse patamar, tá até hoje, tá 6,11, que fechou o dólar no hoje, dia 8 de janeiro, dia que eu estou gravando esse vídeo. E você tem, em decorrência disso, inflação e dólar, uma taxa Selic mais elevada. E taxa Selic elevada mata o empreendedorismo. Ninguém presta dinheiro mais para o setor privado. Quem quer pegar empréstimo tem que pagar uma taxa absurdamente alta e o pessoal não anima. Não anima expandir os negócios e, eventualmente, não anima repor alguma coisa que precisa ser reposta. E aí acontece isso aí mesmo, uma queda na atividade econômica por causa disso. Só que a coisa vai além, e o próprio pessoal do IBGE trata desse ponto. O cara aqui, né, o André Macedo, que é o gerente dessa pesquisa, falou o seguinte, que ele acredita que o aumento de juros que aconteceu já não tenha um efeito, não está fazendo efeito imediato nisso. Ainda vai causar um impacto maior, porque esse aumento mais substancial começou em setembro. O aumento maior foi agora no finalzinho de dezembro. Não dá tempo disso repercutir, não deu tempo, né, disso repercutir na produção industrial ainda, mas vai chegar esse momento, sem dúvidas, porque essa taxa Selic vai ficar mais alta por mais tempo, a não ser que o meu xará Gabriel Galípolo faça alguma loucura, alguma insanidade, mas aí vai piorar tudo de outras formas, né? Então, isso aqui, obviamente, vai impactar em algum momento, mas provavelmente não impactou ainda a indústria. O que realmente impactou, no fim das contas, essa história, né? O ponto do dólar, isso aí está pesando para todo mundo, e também a inflação já está impactando na indústria, né? Por quê? Qual que é o problema principal que é apostado aqui pelo pessoal, né? Justamente a questão de que, com o aumento que a gente tem visto no setor alimentício, habitação e tudo mais, coisas que pesam mais para o mais pobre, mas é o populacho de maneira geral, esse pessoal começa a consumir menos os chamados bens de consumo, né? Então as pessoas ficam mais preocupadas em comprar carne, comprar leite, ter o que comer, botar comida na mesa, batata com preço lá em cima e tudo mais, e acabam deixando de lado alguns itens manufaturados, os bens de consumo e tudo mais. Isso reduz a demanda por esses itens e faz com que os estoques durem mais. Se o estoque ainda está elevado, a indústria não vai ter demanda. Ela não vai receber mais pedidos ou vai receber menos do que antes. Então a gente já está vendo esse fenômeno acontecer. O consumidor comprando menos, o varejista tendo que rodar menos o seu estoque, porque a coisa fica mais tempo ali parada, né? Os itens ficam mais tempo parados, então as encomendas junto ao atacadista diminuem, o atacadista fica com mais estoque, encomenda menos do industrial, e aí a gente chega lá na ponta da produção, da cadeia produtiva. A indústria simplesmente não está tendo a quantidade de pedidos de antes. Ainda é uma queda pequena, mas, caramba, não é desprezível. É um trimestre muito ruim e que casa certinho com isso. Com o momento em que a inflação disparou, em que o dólar disparou e que a taxa Selic disparou também. Um cenário muito desfavorável para qualquer coisa em matéria de bens de consumo, bens produzidos, bens acabados. E a grande pergunta que fica é, dezembro vai ser como então? A gente não tem os dados ainda, mas quais desses fatores que eu falei não estavam presentes em dezembro? Todos estavam e piorados. Então a tendência é que nós vejamos uma queda na indústria ainda maior no mês de dezembro, piorando bastante o resultado total de 2024, que ainda vai ser positivo, mas agora a gente tem que olhar para o passado mais próximo, no caso o último trimestre, porque é ele que vai indicar como vai ser 2025. Não é o primeiro trimestre do ano passado, porque está lá atrás. A economia de hoje é igual à economia de dezembro, então é muito melhor olhar para os números de dezembro, né? Novembro e outubro também, que estão mais perto no tempo. E aí, o que vai acontecer nesse sentido, né? Bem, a gente provavelmente vai ter uma queda contínua da indústria nos próximos meses. Talvez não seja uma queda, mas não seja um crescimento suficiente para recuperar isso aqui. Está cedo ainda para dizer. Estamos fazendo conjecturas.
O que dá para saber é o seguinte: a indústria já depauperada, uma indústria já fragilizada pelos problemas econômicos brasileiros que a gente conhece muito bem, pela falta de competitividade mesmo do setor, não é um carro forte do Brasil no final das contas, pelo baque da pandemia e agora pelo governo Lula, pior para a economia do que uma pandemia, a indústria tende a ficar ainda pior nessa história e a partir daí você tem o quê? Desemprego do pessoal ligado à indústria, o aumento do desemprego reduz o consumo ainda mais, isso reduz a atividade industrial, é um círculo vicioso que se retroalimenta, fazendo com que esse problema se torne cada vez mais enraizado na economia brasileira. Já está enraizado, mas vai ficar ainda mais efetivo, vai aparecer muito mais na prática na economia do dia a dia e tá aí mais uma vitória, só que não, do governo Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.